Coloquei uma meta de faturar 3 mil reais em um final de semana. Só que eu não contava que meu marido ia ficar doente e eu ia fazer tudo sozinha. Eu sou a Tatiane Martins, eu trabalho com bolo e salgados dentro da cozinha da minha casa. E hoje eu vou compartilhar um final de semana de muita produção aqui. Então fica comigo, já deixa um like, se inscreva no canal. Bora ver como foi esse final de semana intenso de produção. Bom, gente, se tu gosta desse conteúdo, já se inscreve no canal. Aí eu já começo, gente, a produzir os salgados. Vocês viram, tem recheio, tem lista todas ali desses salgados. Então, bora produzir, bora ver como foi o processo desses encomendas. Assados. Gente, tô fazendo os pastéisinhos assados, tá? Esse aqui é da massinha de nata, né? E, ó, eu coloco sempre assim, ó, nas fileirinhas, tá? Todos assim em fileiras, né? Uma camada em cima de outra camada. E um plástico, né? Em cada camada tem que ter um plástico, porque esses daqui, eles grudam muito, tá? Esse aqui não pode colocar junto, eles grudam muito. E eu comecei fazendo os assados de calabresa, né? Aqui eu não tenho muito, gente, pedidos de calabresa, tá? E assados e mais ali um assadinho também de presunto e queijo, tá? É mais de frango, tudo essas encomendas que eu tô fazendo. Gente, ó, essa produção aqui de assados, ó, eu coloco todos os papelzinhos aqui de frango, tá? Isso daqui, como eu mostrei pra vocês ali, todos, né, todos com camadinhas e todos tem ali um papelzinho escrito, né, de qual sabor que é. Aqui nessa bandeja tem uns 180 salgados. Tá meu freezer aqui, vazio. Tô começando, né? Ontem eu comecei fazendo aquelas coxinhas ali. E aquelas coxinhas ali tem em torno de umas 120, eu acho que talvez 150, não contei. Agora é o começo da minha produção. Gente, essa produção é de 1.600 salgados. Também tinha 4 bolos junto entre sábado e domingo. E esse é o processo. Básica, tá? Fiz aqueles salgados, eu vou fazer a massa básica agora. E essa massa aqui que vocês estão vendo, tá quente, ó, tá morna, tá? Eu faço assim, deixo ela morninha e passo ali no cilindro, tá? Ela morninha assim. E aí, gente, vocês falam pra mim até nos vídeos, em alguns vídeos falam, ah, mas a massa tá cheia de gruminhos. Sim, porque ela saiu da panela, tá? Ela vai ser sovada no cilindro, tá? Então, a massa básica tu pode fazer, né? Como as pessoas têm maceira, fazem maceira e tal. E pode passar ela no cilindro, né? No que tu tiver, numa batedeira. Só que eu acho que numa batedeira ela é muito pesada. Digamos, se eu fosse passar numa batedeira, eu teria que passar. Se fosse uma planetária normal, eu teria que passar. Eu acho que menos que isso. Isso daqui, talvez. Isso daqui eu acho que passa, sabe? A metade disso. Então é pouquinho, né? Mas ali no cilindro eu passo toda ela, sabe? Eu divido em duas. E aqui tem uma massa grande. Aqui tem 2 receitas da massa. Bom, gente, então eu comecei fazendo os salgados. Eu comecei na terça-feira, eu fiz apenas 100 salgados. Então a produção em si começou na quarta para eu entregar entre sábado e domingo. Gente, olha como ficou a massa. E assim, ó, eu acho que deu 1 minuto para eu alisar essa massa aqui no cilindro, ó, viu como que ela fica? E, gente, naquele cilindro de loja, tu também consegue produzir isso, sabe? Reproduzir essa mesma massa, só que vai ser em porções menores, tá? Então, né, se às vezes tu não tem um cilindro grande, não tem como investir, mas aquele de lá, de loja, foi o que eu comecei, sabe? E aí, tu tem que deixar a massa assim, ó, nesse ponto, ó. E eu vou fazer coxinha, acredito que aqui vai me render umas 220 ou 250, talvez, coxinha dessa massa, ó, tá? E agora vamos lá produzir coxinhas. A produção tá todo vapor por aqui. Hoje já é outro dia. E agora eu tô fazendo recheio de carne para fazer travesseirinho de carne com cheddar e pastelzinho de carne, tá? Eu fiz os salgados ontem, coxinha. Depois eu vou mostrar pra vocês como já está meu freezer. A gente tá começando a aumentar a produção do freezer, né? Vou mostrar pra vocês o que eu fiz hoje. Esse daqui que eu fiz ontem, tá? Esse dali, ó, ontem. Lá embaixo, naquela bandeja, lá tem assados de nata. Aqueles que eu mostrei pra vocês que eu tava modelando. E hoje eu fiz mais assado de nata de goiabada, tá? Esse daqui, ó,
aqui ainda tá congelando. Tá quase congelado, mas ainda não. Eu vou tirar agora esse daqui pra contar, pra ver quantos eu tenho de coxinha, né? E continuar a produção por aqui agora. Essas aqui são as coxinhas que eu fiz ontem, tá? Mais massa, tá? Hoje é outro dia, né? Mostrei pra vocês aquela produção ali. E aqui tem mais massa que eu já tô fazendo agora. Vou fazer mais coxinha e mais travesseiro de cheddar. As coxinhas aqui eu vou contar, como eu falei pra vocês. E eu tinha feito ontem coxinha e esses risoles aqui, tá? Eu acredito que aqui deve ter uns 200 salgados nessa bandeja. Depois eu quero contar mais tarde esses que estão congelados e eu já falo pra vocês quanto que eu já tenho, tá? Hoje é quinta-feira e eu pretendo terminar essa produção entre hoje e amanhã, tá? Gente, aqui eu sempre compartilho eu trabalhando, mas eu sempre falo que eu e o marido trabalhamos juntos, né? Ele sempre faz a parte ali de mercado, faz a parte também da produção. Ele não faz modelagem de salgado, mas ele deixa tudo triturado, recheio pronto, cozinha organizada. Então é super dividido nós dois trabalhando. Aí, gente, aconteceu que ele ficou gripado, começou a ficar com febre e eu já comecei a me apressar nessas encomendas, a focar. Achei que eu não ia nem conseguir mostrar minha produção pra vocês, mas eu fui pegando a câmera e fui gravando assim takezinho, mostrando como é a minha produção, gente. Porque até no último vídeo eu falei pra vocês que eu queria na Páscoa, né, faturar 3 mil reais, mostrei as encomendas que eu tinha, né, e que eu precisava ainda de mais algumas encomendas. Aconteceu que foi entrando e eu fui pegando mais encomenda, gente. Quando eu vi, nossa, a produção tava enorme pra eu fazer. Hoje é sexta-feira e eu estou finalizando esses 1.000 salgados. Na verdade, eu tenho mais pro final de semana, né? Mais 1.000 salgados eu tenho só pra sábado. E aí, então, tem mini pizza. As massinhas aqui já estão tudo prontinha, tá? Agora são 8 horas da manhã, né? Sexta-feira, hoje é feriado. Né? Então amanhã é o final de semana, sábado do final de semana da Páscoa. E esse final de semana é uma base de 1.600 salgados. Mas para amanhã, especificamente para amanhã, eu tenho 1.000 salgados. E aí toda essa produção que eu tô mostrando para vocês aqui, já consigo fazer a encomenda de amanhã. Mas eu vou seguir ainda na produção para eu terminar todos esses salgados do final de semana, né, gente? O meu freezer, vou mostrar pra vocês como que está meu freezer. E aí depois, amanhã, eu quero ver se eu consigo gravar takes pra mostrar pra vocês como vai ser o dia da entrega da produção, né? E além dos salgados, eu também tenho bolo junto com essas encomendas, entende? São 2 bolos, sabe? Um bolo, né, que acompanha 300 salgados e mais uma torta fria e um bolo que não acompanha nenhum salgados. Daí tem os 760 salgados por uma pessoa, então passa um pouquinho dos 1.000 salgados. E aí, então, hoje, aqui na produção que eu mostrei pra vocês ali, fecha 1.000 salgados aqui dentro do freezer. Eu contei ontem, tem 818 salgadinhos, eu vou mostrar pra vocês como está. Gente, assim está o freezer, tá? Deixei tudo ensacadinhos, ó, aqui, ó. Tá tudo ensacadinho, salgados. E aqui, gente, vocês veem que esse freezer cabe bastante salgado, ó. Porque ele ainda tem... Ali tem 800, mas deu só uma parte, parece tão pouquinho aqui, ó. Mas é isso daí que nós... Mas aqui é 800, sabe? E cabe aqui, nesse freezer, cabe em torno, eu acredito, de uns 3.000 salgados. Porque ainda não fechou nem 1.000 ali, né? Essa produção, gente, se eu pegasse mesmo, eu faria ela em 2 dias ou menos, sabe? Mas como a gente vai parando, eu tive que atender outras encomendas também, né? Ao longo da semana ali, fui fazendo bolo, fui fazendo outras encomendas de bolo. De salgado até não tinha mais de bolo que ia entrando. E aí acaba, né? Faz um pouquinho e vai. Mas o importante é a gente fazer e colocar no freezer pra estar no dia da encomenda, né? Eu comecei a produzir salgados de fato, foi na quarta. Na terça eu fiz só aquele cento ali, bem à noitinha. Na quarta eu fiz mais e ontem eu consegui também fazer. Aí parou um pouco a minha produção porque o marido ficou gripado e aí acabou que eu tive que fazer praticamente sozinha. A única coisa que, né, ele fez mais foi as compras ali e acabou que eu tive que fazer mais sozinha. Agora ele já tá melhor, aí final de semana a gente pega junto, ele fritando, embalando, né?
e eu fazendo os bolos. Aqui não é uma produção grande, né? Como vocês vejam assim, ó, não é uma produção industrial, não é uma produção de grande escala, é uma produção caseira, sabe? Que cabe dentro da minha rotina, né? Da minha rotina aqui de mãe, né? De dona de casa, porque tem todas essas coisas, a gente não consegue assim, ó, só produzir salgado, só fazer. A gente acaba tendo ali que atender as crianças, almoço, tudo. Então, essa produção cabe dentro da minha rotina. Então, uma produção bem caseira, né? E eu compartilho com vocês porque sei que tem muita gente que quer trabalhar dentro de casa, dentro da sua cozinha, nem sabe como vai fazer. E eu gosto de compartilhar como que é, né? O real, como que é trabalhar, né? Que tem nossos desafios, que tem também os dias que a gente não consegue produzir tanto, tem dias que a gente produz mais, mas a gente consegue manter, né, fazer as encomendas, entregar no dia, e isso que importa, né, gente? Bom, gente, se vocês olharem na janela ali, não tinha nem amanhecido, e esse horário que eu estava aí trabalhando era 6 horas da manhã. Eu comecei às 6, né, eu acordei às 5 horas da manhã, porque eu gosto de tomar meu café, né, ficar ali mais tranquila, e às 6 eu já comecei a assar os salgados. Os salgados, quem sempre assa, normalmente é o marido, que assa na noite, ele fica até ali mais de noite assando, e eu de manhã já começo a fazer outras coisas. Mas, gente, eu achando que ele ia melhorar, ele piorou, ficou com febre. E aí eu disse pra ele, deixa que eu vou assar os salgados de manhã cedo. E porque a produção de sábado já estava toda pronta, né? Eu tive que fazer um pouquinho de salgado assim pra completar alguma coisa, alguma variedade que não tinha, sabe, no sábado. Mas já estava tudo pronto ali, os salgados, e eu tinha que fazer os bolos, né? Tinha 2 bolos nesse dia, 1.060 salgados, né, dividido ali para 2 pessoas. E eu já tinha sábado não, na sexta tinha me organizado, tinha feito mais salgados à tarde, passei o dia, gente, produzindo, sabe? E sabe quando tu vê que tu vai ter que dar conta sozinha, não sei da onde, gente, mas a gente acaba tendo um foco que a gente não se distrai para nada e acaba produzindo muito mais. Gente, ó, os assados saindo do forno. Que bonitos, olha. E tudo congelado que eu mostrei para vocês, ó. E a mesma coisa, só que o que eu faço? Eu asso eles sem passar ovo, sabe? Pra eles ficarem brilhosinhos assim. E aí depois eu passo ovo, depois que eles já estão assim um pouquinho assados, sabe? E porque se eu passo ovo logo que antes de eu colocar, eles ficam opacos. Olha, pode ver que eles estão bem bonitos. A imagem tá meio escuro porque é recém tá amanhecendo aqui. Às 10 horas da manhã eu tô finalizando os assados. E tô nas mini pizzas. E aqui na cozinha, ó, dá pra ver meu suor aqui, ó. Bom, gente, o dia da entrega é cansativo, né? Mas tá tudo sob controle, graças a Deus. Agora de manhã ainda tá calmo. Terminei a parte do assado todos, né? Tô fazendo as mini pizzas que eu vou mostrar pra vocês. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, virar a câmera. Terminei as mini pizzas, né? E tô colocando assar elas, tá? Eu ainda tenho que... Aliás, não terminei, porque eu tenho que rechear as de calabresa. Ó. Aqui tá o forno ainda com assados, que já está terminando. E nesse forninho aqui, gente, eu também vou colocar mais assados também, pra ir mais rápido, né? Eu gosto de assar as mini pizzas aqui, porque aqui eu posso ligar o dourador, sabe? E aí elas ficam... Derrete melhor o queijo nesse forno aqui do que aquele forno lá do fogão. Bom, gente, depois à tarde a gente conseguiu pegar um pouco mais junto na produção. Aí ele foi embalando, eu fui, né, um vai fritando, o outro vai embalando, aí a gente conseguiu no sábado trabalhar os dois junto, que o meu marido já estava melhor, mas já estava tudo encaminhado, né? Aí nessa produção aí tinha mini pizza que eu mostrei pra vocês, né? A gente estava colocando nas caixas. Aí começamos a fritar, né, os salgados pela parte da tarde, fazendo as primeiras encomendas, né? A primeira encomenda era de 300 salgados. Tinha uma torta fria também, gente, tá? Eu não mostrei pra vocês, tinha uma torta fria. Tinha um bolo, né, de 30 fatias, tá? Era a primeira encomenda que eu tinha que entregar às 16 horas.
E a outra encomenda que eu tinha era de 760 salgados que eu tinha que entregar às 18 horas. O bom dessas encomendas é que o horário era pra tarde, sabe? Então eu tive bastante tempo pra eu produzir as encomendas, né? Arrumar, ajeitar na caixa ali. Então essa foi a parte boa, porque se é muito cedo, gente, a gente acaba tendo que madrugar, né? Aí tem que acordar ali por 3, 4 horas da manhã. Tá, não falei do bolo, mas como eu disse pra vocês, não mostrei o bolo, mas como eu disse pra vocês, eu tinha bolo também com essa encomenda, tá? E aí, bolo e salgados, tá? Aqui tem 300 salgados, aqui tem caixas aqui dela, tá? Deixei aqui arrumado no freezer, porque eu vou tirar foto agora pra eu colocar no Instagram. Os estão prontos. E essa daqui é a encomenda de 700 salgados, ó. Tudo cheio essas caixas aqui. A gente conseguiu finalizar agora. O cliente tá vindo buscar. Tem muita coxinha, gente, nessa encomenda aqui. Muita coxinha. Aqui essas caixas aqui estão tudo cheias, gente. Tudo cheio. Tudo cheio. Ó. Assados. Agora finalizamos. Glória a Deus. O cliente tá vindo buscar. Fechamos a encomenda agora. São 5h30 vai ser. É a encomenda aqui do dia da Páscoa. Bolinho de 30 fatias, ó. E aqui temos 300 salgados nessas caixas aqui, tá? Não vou abrir, porque já tá tudo arrumadinho. E aqui, essa é a encomenda de hoje, tá? Primeira encomenda concluída. Bolo 30 fatias e 300 salgados. Gente, deixei os valores das encomendas pra vocês. E todas as minhas encomendas deu R$3.054, porque tinha um bolo que eu não mostrei do sábado pra vocês. Esqueci de mostrar. Mas essas encomendas aí que eu mostrei deu no valor de R$2.898, tá? E espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa um like, se inscreva no canal e até o próximo. Beijão!